Você acredita mesmo que nasceu para pagar boletos, sobreviver a empregos que odeia e depois morrer? Não, você não nasceu para isso. A verdade, a maioria das pessoas morre aos 25 e só é enterrada aos 70. Eu sei o que é isso. Eu vivi no fundo do poço. E foi lá na escuridão que algo absurdo aconteceu. Um livro me encontrou, sim, me encontrou, e mudou tudo. Se você sente que está preso, que não tem saída, ou que é tarde demais, então fique comigo até o fim, porque este vídeo foi feito para você. E talvez, só talvez, ele seja o chamado que sua alma vem esperando há anos. Você não é seus fracassos, suas dívidas ou suas derrotas. Você não é o rótulo que colaram em você. A verdade que ninguém te contou é que você foi programado, e talvez nem saiba disso. Quando você nasceu, sua mente era como um campo fértil, completamente exposto. Tudo ao seu redor entrava direto no subconsciente, sem filtro, sem julgamento, apenas entrava. E foi assim que seus paradigmas se formaram. Crenças, hábitos e percepções que te moldam. Paradigmas comandam seu comportamento, decisões e relação com dinheiro, sucesso e fracasso, com absolutamente tudo. Já parou para pensar por que continua fazendo o que não funciona? Já disse, eu sempre fui assim, como se isso justificasse suas limitações? Pois bem, esse assim não é você. É o resultado de um código instalado por outros. E o mais curioso, você não escreveu esse código. Esse código veio dos seus pais, que herdaram dos avós, que herdaram dos bisavós. E hoje você vive emoções de quem já morreu há décadas. Pense nisso. Quantas crenças limitantes você carrega que não fazem sentido? Dinheiro é sujo, gente rica não presta, não sonhe alto demais. Tudo isso é lixo mental tão bem guardado que você acredita que é você. E não, isso não é culpa sua. Mas agora a responsabilidade é. Você pode reescrever esse código e isso muda tudo. Minha vida era um caos. Sem rumo, sem perspectiva. Eu me via como um caso perdido. Tive empregos que duravam dias, até que um livro e um homem mudaram tudo. Ray Stanford acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar. Ele disse, existe um poder dentro de você, Bob. Um poder que nem você conhece ainda. E ali tudo começou a mudar. Você pode achar que está acordado, mas pode estar rodando um programa no automático. É isso que paradigmas fazem. Controlam sem você notar. É como dirigir um carro que você nem sabia que podia controlar. Mas quando você assume o volante, tudo muda. Então me diga, por que continua agindo contra você mesmo? Por que sabota suas finanças, seus relacionamentos e sua saúde? Você não precisa repetir os erros do passado, nem viver a vida dos outros. Você pode reprogramar sua mente, mas isso exige consciência e exige ação. E isso que estou te dizendo não é filosofia barata, é ciência. Pesquisas da Universidade de Duke indicam que cerca de 95% do que você faz todos os dias é totalmente automático, hábito puro. Se sua vida está ruim, não é porque você quer, é porque sua mente e seu corpo estão rodando um script antigo, ultrapassado e sabotador. E só muda isso quem tem coragem de encarar a origem do problema. O paradigma, que é a lente distorcida pela qual você vê o mundo. Digamos que você tenha crescido ouvindo que nunca tem o suficiente, que rico não presta, que trabalhar demais é nobre, e isso te moldou. Hoje mesmo com oportunidades, você afasta o dinheiro, gasta tudo, se sabota, sente culpa por prosperar e nem percebe o que está fazendo. Seu paradigma não aceita a riqueza como algo seguro. Ele associa a abundância à dor, mas a boa notícia é que isso pode ser reprogramado. Pegue papel e caneta, escreva uma crença que te limita sobre dinheiro, amor, sucesso e reflita. De onde isso veio? Quem te ensinou? Essa pessoa era plena nessa área? Essa crença ainda me serve? Só isso já começa a sacudir a estrutura inconsciente que te comanda. Durante os próximos 7 dias, toda vez que pensar eu sou assim mesmo, ou isso não é para mim, pare, respire e diga, isso é só um paradigma. Repita, eu posso reescrever. Faça isso com consciência todos os dias e você vai perceber que existe um você aí dentro pedindo para viver. E quando esse você desperta, nada pode parar.
A verdade é que você não nasceu para repetir padrões, e sim para romper ciclos e criar uma nova história. Você já parou para pensar no que está acontecendo na sua mente agora? A maioria das pessoas nunca pensa nisso porque nunca aprenderam a pensar de verdade. Elas confundem pensar com lembrar, confundem ruído mental com pensamento criativo, mas são coisas totalmente diferentes. Dr. Ken McFarland dizia que 2% da população realmente pensa, 3% acham que pensam e 95% preferem morrer a pensar. Henry Ford dizia que pensar é o trabalho mais difícil do mundo. E por isso tão poucos se atrevem. Mas é esse esforço que transforma vidas e gerações. Antes de ser matéria, foi ideia. Tudo é criado duas vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. E se você quer mudar o mundo fora de você, comece dentro. O curioso é que a maioria das pessoas entrega esse poder de graça. Deixam redes sociais decidirem no que pensar e notícias plantarem medo, dúvida e escassez. Permitem que parentes, vizinhos, políticos, todo mundo programem seus pensamentos. E quando você não decide no que pensar, alguém decide por você. É como deixar um terreno fértil exposto. Se você não planta rosas, vai brotar mato. E o mais assustador é que sua mente não distingue real de imaginado. Quando você pensa, sente e visualiza algo com intensidade, seu corpo começa a responder como se aquilo já fosse verdade. É assim que a ansiedade nasce. A ansiedade é o efeito físico de uma imagem mental negativa. E o mais cruel é que essa imagem nem precisa ser real. Basta pensar nela repetidamente. Eu vejo isso todo dia. Pessoas travadas por medo de algo que nem aconteceu ainda. E esse medo paralisa, bloqueia a criatividade e sabota a própria vida. Sabota relacionamentos, saúde, finanças. E o mais triste é que foi você quem plantou isso, talvez sem perceber, mas ainda assim, foi você. Agora imagine plantar pensamentos de possibilidade com a mesma intensidade com que você pensa nos problemas que teme. O que será que brotaria? Eu testei isso centenas de vezes, e sempre que pensei com clareza, intenção e propósito, as coisas mudaram. Não era sorte, era causa e efeito. O pensamento tem frequência. Ele vibra como sinal de rádio. O que você emite, você atrai. A física quântica e a psicologia moderna já explicam isso. A lei da atração é apenas a manifestação consciente desse princípio. Quer um exemplo? Pense agora em um limão azedo e imagine mordê-lo de verdade. Se você se conectou com essa imagem, sua boca salivou. Por quê? Porque seu cérebro reagiu como se o limão estivesse ali, mesmo ele não estando. Agora pense em uma dívida impagável, um problema de saúde ou fracasso profissional. Seu corpo sente e sua energia se fecha, atraindo mais do mesmo. A saída é simples, mas exige prática. Reeducar o pensamento, treinar a mente como um músculo, escolher com intenção e plantar como quem quer colher. Comece com 5 minutos por dia. Feche os olhos, respire fundo e pense, com detalhes, na vida que deseja viver, visualize, sinta e reforce isso. Transforme isso num hábito, num padrão, porque você não atrai o que quer, você atrai o que você é, e você é o que você pensa o tempo todo. Use sua mente como ela foi feita para ser usada. Se não fizer isso, alguém vai usar por você, e o preço disso é a sua vida. Existe uma lei no universo que a maioria desconhece. Por isso vive no sofrimento sem entender que está a um pensamento de distância da mudança. Essa lei se chama Lei da Polaridade e afirma que tudo tem dois polos: o positivo e o negativo, o claro e o escuro, o problema e a solução. Tudo que existe carrega dentro de si o seu oposto. E quando você entende isso, você muda completamente a forma como lida com os desafios da vida. Veja, quando algo aparentemente ruim acontece, a primeira reação da maioria das pessoas é rejeitar, reclamar, resistir. Mas isso só prolonga a dor. O que poucos percebem é que, se há um problema, então também há uma oportunidade, do mesmo tamanho ou até maior. O lado positivo já está ali, no mesmo pacote. A diferença é que ele está escondido do lado que você ainda não olhou. E isso não é teoria. Eu vivi isso. Durante os meses de isolamento, quando tudo fechou, quando o mundo desacelerou, de forma forçada eu fiquei confinado. Não saía de casa, minha rotina virou do avesso.
Mas sabe o que eu fiz? Aceitei, e logo em seguida perguntei: o que há de bom aqui? Como posso usar isso a meu favor? E encontrei respostas. Eu criei. Eu produzi. Eu me conectei com milhares de pessoas através da tela. Transformei o aparente caos em um canal de propósito. Isso só foi possível porque eu entendi que o problema era, ao mesmo tempo, uma ponte. A lei da polaridade nos ensina exatamente isso. Tudo o que você chama de negativo já carrega a semente de algo profundamente positivo. E a intensidade da dor é proporcional à grandiosidade da oportunidade escondida. É como se o universo dissesse: se você aguenta olhar de frente, vai descobrir um portal do outro lado. Mas tem um detalhe. A chave para atravessar esse portal está em 3 passos muito simples e extremamente poderosos. O primeiro passo é: aceite. Diga a si mesmo: é o que é. Porque enquanto você estiver resistindo, brigando com a realidade, você perde. Sempre. Aquilo que você resiste, persiste. Então o segredo é: aceite o que você não pode mudar e prepare-se para mudar o que pode. O segundo passo é: colha o bem. Isso exige prática, porque num primeiro momento tudo pode parecer escuro demais, doloroso demais, confuso demais. Mas o bem está lá, sempre está. E quanto mais você treinar seus olhos para encontrá-lo, mais ele aparece. E mais forte você se torna. E o terceiro passo é: perdoe o resto, deixe ir. Liberte-se do peso, a mágoa, a frustração, a culpa. Tudo isso é excesso de bagagem que impede você de caminhar. Quando você solta o que não serve, o que serve cresce, porque o bem floresce onde há espaço. Agora pense em situações da sua vida que você classificou como fracassos absolutos. Relacionamentos que terminaram, portas que se fecharam, empregos perdidos. Quantas dessas situações, com o tempo, se revelaram libertações disfarçadas? Quantas vezes algo ruim te empurrou para um lugar melhor, mesmo que você não tenha percebido na hora? Foi exatamente assim com Oprah Winfrey. Ela foi demitida da televisão quando era jovem porque não tinha perfil para estar na frente das câmeras. Imagine se ela tivesse aceitado isso como uma verdade. Aquilo que parecia o fim era, na verdade, o começo. Por outro lado, veja o caso de Howard Hughes, um bilionário genial, mas que se afundou em obsessões, paranoias e isolamento. Ele lutou contra os polos, e essa luta o consumiu. O que diferencia essas histórias? A forma como cada um lida com os 2 lados da moeda. A ciência também já vem mostrando que pessoas com alta capacidade de ressignificação, ou seja, que conseguem encontrar propósito mesmo nas dores, apresentam maior resiliência emocional, mais equilíbrio hormonal, menos tendência à depressão e mais sucesso na vida profissional. Não é mágica, é biologia aplicada à consciência. E aqui vai algo prático para você. Pegue agora um problema que te incomoda, que tira seu sono. Escreva o nome dele no topo de uma folha. Embaixo, desenhe uma linha no meio da página. De um lado, escreva tudo de ruim que você enxerga nisso. Seja honesto. Do outro lado, force-se a escrever ao menos uma coisa boa. Talvez um aprendizado. Talvez um novo hábito que surgiu. Talvez uma pessoa que entrou na sua vida. Depois de fazer isso, leia em voz alta a coluna positiva e pergunte a si mesmo: e se eu focasse só nisso agora? Repita esse exercício com frequência e observe o que muda. A vida vai continuar te entregando contrastes. Isso é inevitável, mas você pode decidir qual lado da realidade vai alimentar. A dor sempre virá com uma escolha. Você vai usar ela para te enterrar ou para te elevar. Você tem esse poder, você tem esse direito. Você tem essa responsabilidade. Porque, no fundo, a vida não é sobre evitar os problemas. É sobre aprender a decifrar o presente escondido dentro de cada um deles. E acreditar com todo o coração que tudo o que te atinge também pode te curar. A maior liberdade que você pode conquistar não está fora de você. Não está em um emprego melhor, nem em mais dinheiro, nem sequer em mudar de país. A verdadeira liberdade nasce do entendimento. Sim, o entendimento é a chave. Não é a fé cega, não é a esperança vazia. É a fé baseada no entendimento. E essa fé é poderosa. Ela é diferente.
Ela tem estrutura. Ela se sustenta quando tudo desaba ao redor, porque ela não depende das circunstâncias. Ela nasce de dentro. Durante anos eu tentei mudar minha vida na força do braço, empurrando a realidade, batalhando contra tudo. Mas foi só quando entendi como a mente funciona que tudo começou a fazer sentido. E mais importante, começou a funcionar. Veja, o medo é o resultado direto da ignorância. Quando você não entende como algo funciona, você teme. E quando teme, paralisa. E quando paralisa, afunda. O medo, na verdade, é só o efeito colateral da falta de compreensão. Você já se sentiu ansioso sem motivo? Já acordou com o coração acelerado, a mente inquieta, mesmo sem ter um perigo real por perto? Isso é resultado da programação que foi instalada em você. E a ansiedade nada mais é do que o medo projetado para o futuro. Ela nasce quando você acredita que algo vai dar errado, mesmo sem provas. E quando você acredita nisso, o seu corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. Agora pare e pense. Quantas decisões você já deixou de tomar por medo de fracassar? Quantas vezes se sabotou por duvidar que daria conta? E de onde vem essa dúvida? Vem da falta de entendimento. Quando você entende o processo, entende como a mente funciona, como seus pensamentos se transformam em resultados, como suas emoções afetam o seu corpo e a sua vida, você começa a se libertar do medo. Porque você percebe que tem escolha. E essa escolha muda tudo. A fé baseada no entendimento é como acender uma lanterna no escuro. O ambiente não muda, mas a forma como você o enxerga, sim. E isso muda você. E quando você muda, tudo muda. Eu nunca esqueço de quando ouvi Earl Nightingale pela primeira vez, no disco The Strangest Secret. Ele dizia que nós nos tornamos aquilo que pensamos durante a maior parte do tempo. Aquilo explodiu na minha mente. Eu estava cercado de escassez, de fracasso, de frustração, e tudo isso fazia sentido quando percebi que era exatamente nisso que eu pensava o tempo todo. E se eu pudesse mudar meu pensamento, eu poderia mudar meu destino. Foi ali que comecei a estudar. E estudo, meu amigo, minha amiga, é o caminho mais direto para o entendimento. Você não precisa acreditar em tudo que eu digo, mas se você estudar com seriedade, se você realmente se dedicar a entender como funciona a mente humana, você vai ver que não há limites para o que pode criar. Salomão, um dos homens mais sábios que já andaram sobre essa terra, disse: em tudo o que você conseguir, conquiste o entendimento. Não é dinheiro, não é poder, é entendimento. Veja bem, a fé cega pode te manter estático, esperando que algo aconteça. Mas a fé baseada no entendimento te empurra para a ação. Ela te coloca no controle. E não confunda, não é arrogância, é clareza. Você passa a entender que o que sente não é quem você é, que o medo não define seus próximos passos, que a dúvida não é a verdade, é só um reflexo temporário da sua falta de clareza. E é por isso que eu digo, estude. Estude todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Pegue um bom livro, leia com intenção, reflita, escreva, aplique, porque o estudo não é um ritual, é uma forma de moldar seu pensamento e, por consequência, sua realidade. Eu acordo cedo todos os dias, faço meus exercícios e estudo. Mesmo depois de décadas, eu continuo estudando, porque sei que meu entendimento de hoje me dá poder, mas o entendimento de amanhã pode me levar ainda mais longe. E veja, o mundo não vai parar para você se encontrar. A vida vai continuar girando, mas você pode girar junto com ela, ou pode aprender a conduzi-la. Você tem uma escolha. Pode continuar reagindo à vida, preso ao medo, à dúvida, à paralisia, ou pode buscar o entendimento, e com ele a fé real, aquela que te dá paz mesmo quando o mundo lá fora grita caos, porque o verdadeiro milagre não é algo sobrenatural. É viver com confiança no que os olhos ainda não veem, mas que o coração entende com clareza. E essa clareza, meu amigo, é liberdade. A vida não te deve nada, mas te oferece tudo. Cabe a você aceitar esse convite e parar de lutar contra o que é e começar a criar o que pode ser. A transformação não vem da resistência, mas da construção. Agora, se você estiver pronto para dar esse próximo passo, o próximo vídeo já está te esperando na tela.
Ele vai te ajudar a subir mais um degrau na sua jornada de sabedoria e te tornar 1% melhor do que você é agora. Obrigado por estar aqui e eu te espero no próximo vídeo.